Antes de passar a palavra, fazer aqui uma breve apresentação, agradecendo, obviamente, ter aceitado o convite para se juntar a este nosso encontro, na que, à distância, haverá certamente, e o Manuel tinha manifestado vontade de estar aqui connosco, mas depois foi mesmo por uma questão de agenda que isso acabou por não ser possível, deslocar-se de Lisboa a tempo de estar aqui presencialmente. Haverá certamente outras oportunidades para isso. Manuel Teles da Silva é doutor em Filosofia do Ambiente e da Natureza, membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e professor do ensino superior e secundário. A sua tese de doutoramento intitula-se Deontologia e Egoísmo, uma perspectiva sobre a ética animal, de Tom Regan. E hoje traz-nos uma comunicação que tem por título Nos Limites da Considerabilidade Moral, o alcance biocêntrico da teoria de Tom Regan. E, portanto, vamos continuar, eventualmente, não sei se será aqui uma abordagem diferente, mas pelo menos vamos continuar a debruçar-nos sobre a teoria do mesmo autor. Manuel, mais uma vez, muito obrigada e vamos escutá-lo com atenção e muito interesse. Obrigado. Bom, eu tenho uma particular preocupação relativamente a Tom Regan. Foi o autor que eu estudei para fazer a minha tese de doutoramento e realmente eu penso que talvez mais do que incoerências no pensamento do Regan, haverá talvez mais insuficiências, há falhas, há lá lacunas. E o Regan nisso até acaba por ser um bocadinho irritativo, porque ele por vezes não diz tudo o que nós queremos ouvir, deixa as coisas a meio. E o Pedro Galvão fez bem em apontar ali algumas lacunas que são bastante interessantes e bastante foram detectadas com muita originalidade. Eu estou a entender que se colocássemos um ou outro pense rápido na teoria do Regan, seria possível salvá-la, não é? de ferimentos de morte. Aqui a minha abordagem vai também um bocadinho nesse sentido de agarrar em elementos da teoria reganiana, dar-lhes ali uma reviravolta e tirar novas conclusões. Portanto, o que eu propus fazer foi rever um pouco o que Regan tem a dizer em termos de ética ambiental, porque ele no início da sua investigação dedicou-se ao estudo de ética ambiental, rever um pouco o que ele disse sobre isso, aproveitar o que ele disse acerca dos animais titulares de direitos, aproveitar essa argumentação, e faz ali um itinerário que acho que é possível cumprir também no caso dos seres vivos, de todos os seres vivos, sem exceção, até mesmo os não conscientes. Portanto, isto aqui poderá parecer um pouco uma manta de retalhos, e assumidamente, mas também me dá prazer fazer este trabalho de detetive e reaproveitar ali um ou outro elemento que seja proveitoso da teoria do Regan. Bom, eu começo com uma pergunta que, infelizmente, nos dias de hoje é bastante atual, pelas piores razões. Um vírus pode ter valor moral? Ora bem, acreditem ou não, há eticistas da ética ambiental que defendem que no limite podemos considerar que sim. Um vírus tem valor moral. Estou-me a referir aos eticistas que integram as fileiras do biocentrismo. E o biocentrismo é uma corrente de pensamento da ética ambiental. Segundo a acessão mais específica e mais atual do termo biocentrismo, esse conceito de biocentrismo pretende designar uma reivindicação, okay? Uma reivindicação fundamental, segundo a qual toda a vida, humana e não humana, é valiosa. Não ao nível contextual dos coletivos ecológicos, não ao nível das espécies, dos ecossistemas, mas toda a vida considerada
como organismos individuais. Portanto, os seres vivos têm certas propriedades individuais que os tornam moralmente valiosos, segundo o biocentrismo. Todos os seres vivos, sem exceção, terão esse valor moral intrínseco, até mesmo mais minúsculo dos micro-organismos, como um vírus. Bom, agora, isto não é que ir no absurdo? Com efeito, se esta ideia não for colocada em perspectiva, não é, rapidamente, podemos pensar que o biocentrismo se deixa enredar em consequências absurdas, não é? Devemos parar de comer, de beber, de nos movimentarmos, eu agora deveria parar de falar, não é? Porque estou a comprometer a vida que me rodeia. E, na realidade, muita dessa vida é microscópica, não é? E é omnipresente. As máscaras, não é? Esses tristes símbolos, não é, da nossa atual situação. As máscaras serão um obstáculo à fruição de miríades de micro-organismos, não é, que são assim privados da sua liberdade, e isso, um erro moral que nós realizamos relativamente a esses seres vivos. Os biocentristas poderão considerar-se pensadores um pouco estranhos e radicais. De facto, eles integram uma corrente que é muito minoritária na esfera que é ecocêntrica, não é? Na esfera ecocêntrica da ética ambiental. Mas os biocentristas não são tão estranhos ao ponto de pensar que violamos um suposto direito, por exemplo, dos vírus, não é? À sua liberdade individual. Da minha parte, eu encontro validade no biocentrismo. E eu gostaria de tentar, de alguma forma, demonstrar essa plausibilidade da tese biocêntrica, fazendo a prossecução da teoria ética de Tom Regan, justamente. Regan, bom, ele é mundialmente reconhecido como o melhor proponente dos direitos dos animais. Ele foi, de facto, isso nós temos de... Eu penso até que nós devemos ter alguma, digamos, alguma tolerância para certas insuficiências explicativas da teoria do Regan, porque ele, de facto, foi um pioneiro. Ele estava a desbravar caminho. Como o Pedro Galvão disse, ele, se inicialmente deixou algumas coisas por explicar, ele realmente teria feito melhor se tivesse escrito mais e produzido mais ciência, mas ele dedicou-se ao ativismo, fê-lo, não é? De pedra e cal, mas ele foi, de facto, um dos pioneiros na sistematização, não é? No aprofundamento dos argumentos em torno do Estatuto Moral dos Animais. Agora, o que eu pretendo aqui nesta apresentação fazer é mostrar que os argumentos dele podem ser ampliados. Vamos tentar esticar aquilo que já é por si, não é, um extensionismo ético, não é, de Regan. Vamos tentar esticar isso uma segunda vez, de forma a contemplar todos os seres vivos. Então vamos tentar apanhar ali os ingredientes da teoria do Regan e vamos tentar cozinhar uma boa teoria biocêntrica. Ora bem, então Regan, numa primeira fase do seu pensamento, em 1981, é quando ele publica um artigo sobre ética ambiental. No início ele explorou essa área. Ele, num ensaio de 1981, ele procura provar que não é impossível, ele tenta fazer isto pela negativa, não é impossível atribuir valor moral aos seres não conscientes. Então, ele tenta contestar dois argumentos, não é, que são convencionalmente aceitos. O primeiro argumento que ele ataca é o argumento do interesse. Ora bem, este argumento defende que os únicos seres que podem ter valor moral são os seres capazes de ter interesses. E que apenas os seres conscientes podem ter interesses. Portanto, estamos aqui a reduzir, não é, a nossa considerabilidade moral aos seres conscientes, porque só eles podem ter interesses. Ora bem, a Regan aqui encontra uma ambiguidade na noção de interesse.
E também, verdade seja dita, ele escreve isto em 1981 e já um outro eticista biocêntrico, o Kenneth Goodpaster, em 78, escreve uma coisa muito parecida com isto. Isto é uma ideia interessante e depois isto ganhou tração e é hoje uma ideia pregnante, não é? Nestes campos de reflexão. É pensar o interesse em duas acessões distintas. Podemos dizer que estamos interessados em algo, então, nesse caso, sentimos conscientemente uma atração por alguma coisa, temos um desejo, ou podemos dizer que algo é no nosso interesse, ou seja, qualquer coisa da qual não temos necessariamente consciência, contribui para o nosso benefício. Imaginemos dois exemplos. Por exemplo, eu posso ter interesse em fumar, mas fumar não é no meu interesse, não me faz bem. Ou então, apanhar um pouco de sol todos os dias seria no meu interesse, mas não tenho interesse em dar-me esse trabalho todos os dias, porque desconheço que tenho insuficiência de vitamina D. Portanto, estamos aqui numa situação em que há algo vital, uma funcionalidade orgânica que me é vantajosa, e eu não tenho sequer consciência de que isso me é vantajoso, mas não deixa de ser vantajoso para mim. Portanto, para haver um interesse no meu benefício, não é? Para que algo seja no meu interesse, não é preciso ter consciência desse interesse, não é preciso que esse interesse seja consciente ou um desejo. Agora, é claro que não podemos atribuir interesses conscientes a seres não conscientes, mas desde que esses seres possam ser beneficiados ou prejudicados, não é, por aquilo que nós lhes fazemos, podemos agir ou não no interesse desses seres não conscientes. É o que acontece, por exemplo, quando nós promovemos ou impedimos o bom desenvolvimento de uma planta. Não é? Ou regamos, ou pomos cimento à volta. Pronto. Porque o argumento do interesse não contempla esta segunda acessão do conceito de interesse, não é? Interesse no bem, um interesse não necessariamente consciente, de um determinado indivíduo. Este argumento torna-se incapaz de provar que os seres conscientes não podem ter valor moral, conclui Regan. Outro argumento que Regan ataca, então, para mostrar que não é impossível atribuir valor moral aos seres não conscientes. Então, o outro argumento é o argumento do bem. Este argumento defende que os únicos seres que podem ter valor moral são os seres que possuem um bem próprio. E que apenas os seres conscientes podem ter um bem próprio. Lá está, mais uma vez, não é? Funilamos aqui a nossa consideração moral aos seres conscientes. Neste caso, são eles os exclusivos detentores de bem próprio. Em relação à segunda afirmação, o Regan aceita que a consciência é a condição necessária para um certo tipo de bem, que é a felicidade. Não é? Pode ser entendida como um nexo integrado de desejos conscientes. Tudo bem. Mas o que é que nos garante que a felicidade é o único tipo de bem que existe? Se nós contrariarmos a nossa tendência, não é, muito humana, de encontrarmos equivalentes das nossas experiências conscientes, quando tentamos determinar o que poderá constituir um bem para um ser diferente de nós, como por exemplo uma planta, nada nos prova, se fizermos esse esforço, não é, de contrariarmos essa tendência, não é, até antropomorfizante, vamos tentar atribuir aos outros aquilo que encontramos em nós, se tentarmos contrariar isso, nada nos mostra que é impossível que outros seres diferentes de nós tenham outros tipos de bem, não é? Para além da felicidade. Então, estes dois argumentos, o argumento do interesse e o argumento do bem, falham em provar que é impossível atribuir valor moral a seres não conscientes. Agora, vamos tentar descobrir se temos razões para atribuir valor moral a seres não conscientes. Então, o Regan procura ultrapassar este, digamos, o desígnio deste ensaio de 1981,
ele procura ultrapassar a ética do uso meramente instrumental do ambiente, essa ética do uso do ambiente. Ele procura uma ética do ambiente, uma ética que reconhece valor intrínseco, não é, nos seres naturais. E para circunscrever a aplicação dessa ética do ambiente, ele aproveita aquela primeira proposição do argumento do bem, que é: os únicos seres que podem ter pertinência moral são os seres que possuem um bem próprio. Então, há aqui um pormenor interessante, é que o Hegel, nesta fase inicial do seu pensamento, ele usa o conceito de bem próprio como um sinónimo de valor inerente. Ele emprega os dois termos comutativamente, ora um, ora outro. Então, significarão o mesmo para o Hegel desta altura. Ora bem, o Hegel avança uma definição do que será esse bem próprio. O bem próprio de um ser equivale a uma propriedade objetiva que resulta de outras propriedades ou atributos do próprio ser. É uma espécie de propriedade superveniente de outras propriedades objetivas do próprio ser, que possui esse bem. Assim, esse bem é independente de qualquer interesse ou de qualquer apreciação externa, não é? de um outro ser. O valor inerente ou o bem próprio, aqui significa o mesmo, não é conferido do exterior, não é projetado. É algo que tem de ser descoberto, como qualquer propriedade objetiva. Esta abordagem do Hegel pretende reforçar a ideia de que o bem próprio, ou o valor inerente, não é, que são o mesmo, é algo logicamente distinto do valor instrumental, não é? Que se possa apurar num ser. Ora bem, esta abordagem também coloca problemas, também vai colocar problemas, porque vai tornar muito difícil, se não mesmo impossível, especificar o que faz com que determinado ser possua um valor ou bem inerente relevante na perspectiva da ética ambiental. Hegel apercebe-se desta dificuldade. Ele apercebe-se que não basta para um ser relevante, não é? Ser considerado relevante no âmbito da ética ambiental, não basta que um ser possua um bem do seu tipo, ainda que esse bem represente um valor não instrumental. Vamos ver o que é que isto significa. O Hegel faz uma comparação convincente e eu vou adaptar essa comparação à nossa triste atualidade. O facto de um carvalho, ele fala mesmo dos carvalhos, não é? A árvore. O facto de um carvalho possuir um bem do seu tipo, não é? Um bem que faz com que esse carvalho seja um bom carvalho, um carvalho cujas funções vitais estão plenamente desenvolvidas, não é? Independentemente de quaisquer interesses instrumentais. Esse facto não permite extrair mais significado moral do que o facto de um novo coronavírus também possuir um bem do seu tipo, não é? Um bem que faz desse vírus um bom vírus na plenitude das suas funções vitais. Ora bem, como é que nós resolvemos isto? Não é? Há aqui um problema. O que é que um ser deve apresentar-nos para se revelar meritório no campo da ética ambiental? Ora bem, efetivamente esta abordagem objetivista do Hegel parece comprometer qualquer futura investigação axiológica que se queira fazer, não é, em matéria de ambiente. Agora, eu no resto destas observações proponho o seguinte, e é isto que eu queria aqui, não é? Lá está a fazer o remendo, não é? Aqui nesta manta, eu proponho o seguinte, eu sugiro que este impasse a que o Hegel chegou pode ser ultrapassado se adotarmos a mesma estratégia não objetivista que ele mais tarde desenvolveu para atribuir direitos morais a certos animais. Eu refiro-me à estratégia que ele desenvolveu na sua obra, não é? Na sua célebre obra, The Case for Animal Rights, de 1983. Portanto, ele revê a sua estratégia
relativamente aos animais, e essa estratégia já não é uma estratégia objetivista de procurar, não é, de mirar a atenção nos próprios seres e tentar encontrar neles propriedades que sejam valiosas, propriedades que tenham valor, que sejam valor. Ora bem, o caminho é outro, relativamente aos animais titulares de direitos. Ora bem, mas eu penso que os mesmos requisitos metodológicos podem ser aplicados, esta é a minha proposta, quer no caso da valoração moral de animais titulares de direitos, quer no caso da valoração moral dos demais seres vivos, conscientes ou não. E eu passo a explicar como é que isso será possível. Ora bem, quais são os requisitos metodológicos que conduzem Regan à conclusão de que certos animais possuem direitos? Ele apresenta vários caminhos, vou aqui por um. Regan é profundamente influenciado por Kant. Eu até agora aqui um parênteses relativamente à intervenção do Pedro Galvão. A mim não me espanta nada que o Regan tenha elencado o direito à liberdade como um dos direitos fundamentais a reconhecer nos animais. É que ele é profundamente kantiano, portanto ele não poderia deixar de reconhecer essa importância na autonomia. Se Kant atribui um valor absoluto, não é? Um estatuto de fim em si mesmo, aos humanos porque eles são autónomos, são racionalmente autónomos, o mesmo é dizer, são moralmente autónomos, porque autonomia moral ou autonomia racional significa o mesmo para Kant. O Regan olha para isto e diz, esperem lá, os animais também são autónomos. Eles também têm as suas preferências, não é? Também têm os seus desejos, também têm os seus interesses. A mim não me espanta que o Regan tenha realmente colocado esse direito nessa lista de direitos fundamentais. E depois, como ele também digamos, não recusa de modo algum, ele dedica páginas a isso, não recusa a validade do paternalismo, do nosso paternalismo relativamente aos animais, eu acho que ele não iria assim muito em contra aquilo que o Pedro Galvão assumia. Mas voltando ao Kant, não é? E voltando à influência da deontologia kantiana no pensamento do Regan. Ora bem, o Kant diz que devemos tratar sempre as outras pessoas não como se fossem meros meios, não é? Para atingir uma utilidade, algo que queremos usar, não é? Não podemos usá-la, tratar as pessoas como meras coisas que podemos explorar. Devemos tratá-las sempre, simultâneo, como fins em si mesmos, isto é, como seres dotados de um valor moral para além do seu valor instrumental. Regan concorda com esta distinção axiológica concebida por Kant. Ele aproveita. Não é? Regan também estabelece que certos indivíduos possuem um determinado tipo de estatuto, importância ou merecimento, o qual Regan denomina de valor inerente, cuja relevância moral é irredutível a qualquer magnitude de valor instrumental. Regan adota essa distinção de maneira a poder responder, com a máxima coerência, ele assim o pretende, a possíveis cenários de injustiça, não é? No tratamento dos indivíduos que são valiosos. Deste modo, ele tem o cuidado de postular um valor inerente. É um postulado teórico. Um valor inerente que não depende da utilidade instrumental do indivíduo. Um valor que tem um caráter não gradual e absoluto. Agora, ao mesmo tempo que Regan admira e aproveita, não é, e bebe, não é, da filosofia kantiana, ele depois também critica. E esta crítica contra Kant tornou-se bastante comum nas últimas décadas.
realmente a ética kantiana tem um alcance limitado. Kant descobre o caráter absoluto do valor moral dos humanos na sua autonomia racional para criarem princípios universais, não é? De ação e para implementá-los na prática. É aí que Kant encontra a dignidade dos humanos como agentes morais. Por isso é que, para Kant, os seres irracionais, como são os animais, não possuem valor absoluto. Os animais, para Kant, possuem apenas um valor relativo, como meios, não passam de coisas. Ora, a propósito desta ideia de que a posse de valor moral equivale à posse de autonomia moral, surge uma crítica comum, uma objeção. Ao contrário do que é assumido por Kant, nem todos os humanos são seres racionais ou agentes morais, que são capacidades idênticas, para o segundo Kant. Há que contar também com bebés, crianças, portadores de grave deficiência mental, quem sofre de doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas profundas, não é? Ora, a fazer valer as considerações da ética kantiana, todos estes humanos seriam desprovidos de importância moral. Reagan explora ao máximo esta objeção. No entender de Reagan, o erro de Kant foi assumir que apenas os agentes morais são criadores de significado moral direto. Se isto fosse levado à risca, não é? Admitir-se-iam práticas inaceitáveis, não é? Grotescas, de instrumentalização abusiva, não é? De todos aqueles humanos que não são agentes morais, não é? As crianças, etc. Tudo isso. Na opinião de Reagan, a única forma de podermos superar esta insuficiência da filosofia kantiana passa por estipularmos a distinção entre agente moral e paciente moral. Um agente moral, explica Reagan, é um indivíduo com as capacidades mentais para formular e adotar princípios éticos, não é? Princípios morais, em virtude daquilo que considera ser correto. Os seres humanos, adultos e psicologicamente normais, são um paradigma dos agentes morais. Claro está, os agentes morais podem ser afetados pelas ações dos outros agentes. E Reagan constata aqui o óbvio. Não é preciso ser-se agente moral para se poder sentir os efeitos das ações dos outros agentes. Reagan designa então de pacientes morais, não é? Todos os indivíduos que, apesar de se revelarem incapazes de serem agentes morais, não têm essa sofisticação cognitiva, ainda assim possuem a capacidade para experienciarem um efeito benéfico ou prejudicial dos atos morais de outros. Reagan reconhece que o facto de possuírem uma tal capacidade faz com que também os pacientes morais detenham em si mesmos um valor que nos obriga a respeitá-los diretamente. A partir deste esclarecimento, Reagan sugere então um critério, tal critério para o merecimento da nossa consideração ética, que já foi aqui elucidado pelo Pedro Galvão, que é esta condição psicofísica de ser sujeito de uma vida. Então, mais uma vez, isto aqui parece uma lista de compras, mas é capaz de sentir prazer e dor, sentir emoções complexas, formular crenças e desejos, agir intencionalmente segundo as suas preferências, manter uma identidade psicofísica ao longo do tempo, conceber o futuro, incluindo o seu próprio futuro, experienciar bem-estar no decurso da sua vida. Bom, esta condição psicofísica de ser sujeito de uma vida integra aqui uma série de qualidades e isto resulta, não é, na capacidade de cruzarmos num feixe, aqui um feixe de momentos psicológicos, o conjunto de experiências, boas ou más, não é, que constituem a própria vida. Agora, este critério prova-se apto em incluir no nosso universo de consideração moral, por assim dizer, todos aqueles humanos que não são agentes morais, mas que são pacientes morais. Mas mais do que isso, não é? Segundo Reagan, vários animais, não humanos, não é? Vários animais, revelam indícios anatomofisiológicos e comportamentais que provam que também eles são sujeitos das suas vidas. Pois aqui conseguem já aqui perceber, digamos, o movimento. Começamos com a nossa ética intra-humana, as obrigações que temos uns em relação aos outros, e depois vemos, por analogia, que outros animais cumprem os mesmos critérios do que aqueles humanos aos quais devemos, não é, um respeito moral. Portanto, há aqui um extensionismo, não é, um extensionismo ético.
Ora, segundo Regan, vários animais revelam ser sujeitos das suas vidas. Eles também podem ser afetados por aquilo que lhes fazemos de um modo bastante similar, ao modo como afetamos os humanos, não é? Pacientes morais, sujeitos das suas vidas. Em vista a evitar incoerências na nossa deliberação ética, não é? E agora aqui Regan insiste na importância da coerência racional, quando pensamos moralmente. Em vista a evitar incoerências na nossa deliberação, e essas incoerências serão impossíveis de contornar, visto que os motivos que indicamos em defesa moral de uns são os mesmos motivos que indicamos na defesa moral dos outros, então nós devemos procurar respeitar tais animais, pelo menos tanto quanto devemos respeitar os nossos congêneres humanos, não é? Mesmo que esses animais ou esses humanos não sejam agentes morais. Devemos, portanto, segundo Regan, não é? Segundo uma questão de justiça igualitária, e justiça aqui é compreendida como o tratamento semelhante de seres que são semelhantes, e o tratamento dissemelhante de seres que são dissemelhantes. A justiça tem, digamos, este aspecto formal, o princípio formal de justiça, que o Regan subscreve. Devemos então atribuir o mesmo valor inerente aos sujeitos de uma vida humanos e aos sujeitos de uma vida não humanos, e pelo menos o mesmo respeito básico. Então, atribuir, não é, os mesmos direitos fundamentais. Negarmos a isso com recurso à simples evidência de que esses animais não pertencem à espécie certa, então isso é cair no tal preconceito discriminatório, não é, do especismo, que é discriminar indivíduos de outras espécies só porque pertencem a outras espécies. De modo a denunciar, então, essa ilegitimidade ética do especismo, o que é que o Regan faz? É baixar a fasquia, não é, das capacidades psicofísicas que são tidas como moralmente relevantes, e depois chamar a atenção para o conjunto real de indivíduos que realmente cumprem que realmente têm essas capacidades e cumprem esses critérios. Regan, então, propõe a condição de ser sujeito de uma vida como um critério suficiente para a posse de valor inerente. Este é um critério dos mais exigentes e dos menos inclusivos no campo da ética animal. E ele refere que, tanto quanto sabemos, somente os mamíferos, não é, e as aves, e ele até dedica o da case apenas aos mamíferos, depois mais tarde é que fala das aves, apenas esses animais, mamíferos e aves, tanto quanto sabemos, diz Regan, possuem valor inerente. Então, como é que estas considerações, que são extremamente restritas no seu alcance, só estamos a falar de mamíferos e de aves, como é que estas considerações podem impulsionar o enquadramento ético de todos os seres vivos, nos termos em que isto é proposto pelo biocentrismo? Como é que nós conseguimos fazer isso? Ora bem, efetivamente Regan muda de estratégia na sua investigação sobre o valor inerente dos sujeitos de uma vida. Já não se trata de tentar descobrir propriedades objetivas que revelem algum valor, que esteja nos próprios seres. Regan faz questão de sublinhar que o seu argumento, em suporte da condição de sujeito de uma vida como critério para perceber valor inerente, não incorre num objetivismo axiológico, assim entendido. A Regan não tenciona derivar valores, o valor inerente, diretamente a partir de factos ou propriedades objetivas, isto é, diretamente a partir das características psicofísicas dos sujeitos de uma vida. Ou faz outra coisa. O conceito de valor inerente, que Regan constrói, no caso destes animais titulares de direitos, é um postulado teórico. É o único ingrediente, digamos, teórico, capaz de proporcionar uma base axiológica que seja igualitária e que fundamente o adequado tratamento dos indivíduos aos quais se aplica. Os agentes morais e os outros indivíduos, que também são pacientes morais, todos eles revelam-se pertinentes. O critério que os torna pertinentes, o critério para a posse de valor inerente, só surge depois de se procurar uma semelhança relevante.
que seja partilhada por todos esses indivíduos. Uma semelhança que se possa articular coerentemente com esse caráter não gradual e absoluto desse postulado axiológico. Portanto, não é uma questão de projetarmos, não é uma questão de descobrirmos valor nas coisas, nós projetamos valor nas coisas. Porquê? Por uma reflexão ética, em que damos primazia à imparcialidade. O Regan introduz o conceito de valor inerente em direta articulação com a importância fundamental de sermos imparciais quando tentamos determinar o que é certo e o que é errado. Regan parece mesmo colocar a questão aqui um bocado de forma circular. Devemos respeitar os outros indivíduos com imparcialidade porque eles têm valor inerente. Não é? E os outros indivíduos têm valor inerente porque devemos respeitá-los com imparcialidade. É a própria lógica imposta pelo conceito de imparcialidade que nos faz surgir, que desperta, não é, teoricamente, uma exigência prescritiva de postular um conceito axiológico, um conceito de valor inerente que seja igualitário. E para que ele seja de facto igualitário, temos de o estabelecer como não gradual, como absoluto, na sua atribuição a todos os sujeitos de uma vida. Agora, a minha proposta, não é, se estiver correta, é a seguinte: nós podemos cumprir este mesmo itinerário metodológico na determinação do valor moral que podemos atribuir a todos os seres vivos. Há que apurar um conjunto de razões para atribuir a todos os seres vivos um valor moral que seja similar ao valor inerente, postulado por Regan, e cuja posse exige depois a satisfação de um critério que consiga expressar alguma semelhança relevante entre esses seres. Vamos depois tentar então encontrar alguma semelhança que seja moralmente relevante entre os seres, tal como Regan fez, em relação ao valor inerente dos sujeitos de uma vida. Qual é, pois, a semelhança moralmente relevante que encontramos em todos os seres vivos, mesmo naqueles destituídos de consciência? Como vimos, relativamente aos seres não conscientes, Regan concede, não é, que podemos agir a favor ou contra aquilo que é no seu interesse, porque esses seres podem ser beneficiados ou prejudicados pelas nossas ações. Afigura-se-me assim que também estes seres se incluem numa espécie fundamental de pacientes morais. Também eles são pacientes morais. Sobre esta questão, Regan não descarta a possibilidade de podermos agir no interesse de entidades não vivas, como montanhas ou rios, e de lhes podermos vir a atribuir valor inerente. Porém, eu não concordo. Eu penso que essa possibilidade deveria ser descartada. Ao contrário das entidades não vivas, as quais não oferecem qualquer resistência ativa, não é, às imposições do meio físico, os organismos vivos manifestam um propósito essencial de conservação e sobrevivência. Eles manifestam um desígnio que podemos respeitar ou destruir. Por esse facto, os organismos vivos conseguem ser pacientes morais, mas as entidades não vivas não. Os organismos vivos conseguem, consoante a sua complexidade, distinguir o que constitui uma ameaça à sua integridade estrutural, ou uma ameaça ao seu bem-estar, e isso é identificado como um prejuízo, é algo que é mau, e é avaliado como mau pelo organismo. E também eles podem avaliar aquilo que constitui uma oportunidade de satisfação, ou seja, uma satisfação, seja uma satisfação ao nível homeostático, mais elementar, seja uma satisfação metabólica, seja uma satisfação consciente, não é? Uma satisfação de um desejo. E essa distinção, isto é um benefício. Isto é um benefício que também é avaliado como tal pelos seres vivos, pelo mais elementar dos organismos. Eles estão equipados com essa estrutura de avaliação. E é assim que eles sobrevivem, reagindo, não é, àquilo que é mau e procurando aquilo que é bom. Essa distinção entre prejuízos e benefícios pode ocorrer ao nível das reações biomecânicas mais simples, não é? Ou pode decorrer de percepções neurais não conscientes,
ou através de sentimentos conscientes, e depois dependerá da complexidade de cada organismo individual. Não é? As montanhas e os rios, não é? Essas entidades não vivas, não possuem qualquer tendência para a autopreservação. Estão totalmente desprovidas do equipamento indispensável para avaliar e reagir a acontecimentos exteriores. Então, para mim, pelo menos até agora, não é? Não encontro razões para considerar que estas entidades não vivas conseguem experienciar quaisquer efeitos que possam vir das nossas ações como sendo benéficos ou prejudiciais. Agora, este reparo, esta questão aqui, adequa-se muito àquilo que eu julgo ser um bem próprio. Estávamos há pouco a falar do bem próprio, tal como ele foi visto por Reagan. Tome-se o exemplo dos rios. Okay? Como se disse, nenhum rio detém uma estrutura capaz de avaliar o que representa para si um benefício ou prejuízo. Portanto, eu acredito que rio algum, enquanto rio, pode possuir um bem próprio, justamente porque não possui nenhum bem para si mesmo. Tudo o que realmente constitui um bem só o é, desde que seja de algum modo avaliado como tal. O bem não existe isolado no mundo, não é? Assim, à maneira platónica. Não existe como uma propriedade objetiva plenamente autónoma, o bem. O bem, no meu entender, procede da satisfação de interesses específicos, conscientes ou não conscientes, por parte de qualquer ser vivo. Satisfação essa que resulta de atividades que podem requerer uma elevada sofisticação, não é? Mental, ou resumir só os processos fisiológicos mais elementares. Então, eu aqui estabeleço então esta radical distinção entre os conceitos de bem próprio e de valor inerente. O bem próprio refere-se ao modo de experienciar próprio dos organismos vivos, mais concretamente à satisfação dos seus interesses. A merecida recompensa, não é? Pela contínua preservação, não é? Sua perseverança na adaptação ao meio. É essa recompensa, é esse bem próprio. O valor inerente é um elemento teórico que nós, agentes morais, não é? Pensamos sobre estas coisas, criamos, postulamos em face do respeito que devemos promover, por uma questão de imparcialidade, relativamente a esses organismos. Agora, é a altura de justificar porque é que as razões para atribuir valor inerente a todos os seres vivos se assemelham fundamentalmente às mesmas razões que a Reagan apresenta para alargar a atribuição de valor inerente aos pacientes morais sujeitos de uma vida. As razões são as mesmas. Com efeito, se exige reconhecer como justo que os sujeitos de uma vida devem receber o respeito que merecem por serem pacientes morais, também se impõe reconhecer como justo que também os demais seres vivos, mesmo os não conscientes, devem receber o respeito que merecem porque são pacientes morais. As razões são as mesmas. Qualquer tentativa de atribuir valor inerente aos sujeitos de uma vida e, em simultâneo, de negá-lo aos demais seres vivos, revela-se parcial, a meu ver, revela-se uma tentativa parcial e arbitrária, porque concede importância dissemelhante a seres que são muito semelhantes, no modo como podem ser afetados por aquilo que lhes fazemos. Afinal, no que refere, não ao grau, mas à posse da capacidade de serem afetados, não é? Eles têm essa capacidade, todos os seres vivos têm essa capacidade de serem afetados por aquilo que lhes fazemos. Todos os seres vivos são nesse ponto, são seres semelhantes. Portanto, o critério que eu proponho para a atribuição de valor inerente é o critério de ser vivo. Ok, perante todas estas considerações importa considerar, então, vamos perguntar, vamos aqui, até que ponto é que nos devemos preocupar moralmente com vírus, com bactérias e outros germes? Ou com a relva que pisamos, ou com os mosquitos que invadem as nossas casas? Acredito ter encontrado na teoria axiológica do Reagan aqui uma subtileza que conduz a um forçoso ajuste do caráter não gradual do conceito de valor inerente. E esta vou aqui agora endereçar-me a uma das vítimas do professor Pedro Galvão, o princípio worse off,
worse-off principle, que eu traduzo como princípio da prevenção do pior. E, de facto, esse princípio realmente parece conter ali uma lacuna que, ali com um remendo, talvez pudéssemos operacionalizá-lo com coerência, admitindo, por exemplo, como fez um outro biocentrista, o Paul Taylor, que todos nós temos o direito à nossa autopreservação, não é? Contra o direito dos outros, e que temos também deveres de assistência relativamente a outros. Pronto, talvez com esses remendos pudéssemos rever a plausibilidade do princípio da prevenção do pior face àqueles cenários que o professor Pedro Galvão esboçou. Eu, da minha parte, encontro muita pertinência na aplicação desse mesmo princípio da prevenção do pior, realmente para resolver estes problemas com os quais nos deparamos agora. Ora bem, ao invés do que se poderá então pensar, não é? A posse de igual valor inerente nem sempre garante igual tratamento. Todos os sujeitos de uma vida, segundo Regan, têm igual valor inerente. Mas Regan faz aplicar o princípio moral da prevenção do pior, este worse-off principle, em defesa da ideia, que é para nós intuitiva, de que um sujeito de uma vida humana merece, por vezes, em situações de limite, tratamento preferencial em relação a um sujeito de uma vida não humana. É aquela situação do tal bote salva-vidas, não é? Temos as pessoas, temos um cão, quem é que vai, quem é que cai a água, é? Quem é que é deixado de cair, é o cão. Reagan afirma que em qualquer situação limite em que um tenha de morrer na vez do outro, havendo escolha, dever-se-á optar por sacrificar o animal e salvar o humano. Isto porque o prejuízo, não é, o mal que a morte do animal representa, esse prejuízo é quantificado em função das oportunidades de satisfação que são frustradas. O prejuízo do animal é sempre menor do que o prejuízo que representa a morte do humano. Nesta medida, se fosse o sujeito de uma vida humano o sacrificado, este acabaria pior, não é, do que o sujeito de uma vida não humana, se fosse este o sacrificado. Reagan empenha-se em demonstrar que o princípio da prevenção do pior não contradiz o respeito pelo caráter não gradual do valor inerente. Ele insiste que esse princípio, o princípio da prevenção do pior, recorre ao apuramento equitativo do que cada sujeito de uma vida, independentemente da sua espécie. Aqui não há realmente nuances especistas. Este princípio tenta recorrer a um apuramento equitativo daquilo que cada sujeito de uma vida perde quando é morto, de maneira que nunca o prejuízo menor de um possa contar mais do que o prejuízo maior de outro, não é? E vice-versa. Agora, eu estou em crer que haveria vantagem em determinar claramente a diferença entre a importância moral dos sujeitos de uma vida humanos e a importância moral dos sujeitos de uma vida não humanos. Porque a importância é diferente. Reagan reconhece isso. E clarificaríamos isso se postulássemos um valor inerente que fosse gradual, mas que não deixasse, por isso, de ser equitativo. Para que a sua gradação seja totalmente equitativa, justa e imparcial, eu encontro vantagem em ampliar as ressonâncias as ressonâncias axiológicas desse princípio da prevenção do pior, porque acho que ele pode assumir um protagonismo fulcral, tanto na ética animal como agora na ética ambiental, quando aqui estamos a testar os limites, não é, os limites biocêntricos. Aplicando esse princípio da prevenção do pior, é por uma questão de justiça que cada ser possuidor de valor inerente recebe equitativamente o que merece.
Seja uma planta ou um sujeito de uma vida humana, o seu valor inerente deve ser respeitado, porque ambos, quer um quer outro, podem ser prejudicados ou beneficiados por aquilo que lhes fazemos. Contudo, nas situações em que temos de escolher entre um e outro, indiscutivelmente o humano colhe vantagem, devido às oportunidades que este tem de atingir níveis superiores de satisfação. E aqui eu até diria que não estou bem de acordo com as razões apontadas por Reagan, mas concordo que sim, concordo que o humano tem aqui realmente perde mais ao ter as suas oportunidades de satisfação frustradas do que perderia um animal não humano. Considero inclusivamente que a descomunal diferença que existem. Vamos lá ver. Eu considero, agora relativamente à situação, eu vou tentar concretizar isto com um exemplo. À situação de uma pessoa ter de comer, não é? Uma pessoa tem de comer. Então, imaginemos que essa pessoa já respeita os direitos dos animais. O que é que lhe sobra para comer? Plantas. Okay? Nas situações em que temos de escolher entre um sujeito de uma vida humano e uma planta, indiscutivelmente o humano colhe vantagem, okay? Porque nós atingimos níveis superiores de satisfação do que essa planta. Eu considero inclusivamente que a descomunal diferença que existe entre os respectivos níveis de satisfação humana e satisfação de uma planta, concede a qualquer sujeito de uma vida humano a prerrogativa, há aqui uma prerrogativa, de exigir em circunstâncias que possam justificar o sacrifício instrumental de qualquer planta ou outro ser vivo não consciente. A meu ver, não é preciso chegarmos a situações limite, não é? Como a situação do bote salva-vidas. Não é preciso chegar a ponto extremo em que é necessário salvar a vida de um sujeito de uma vida humano, na vez da vida de outros seres não conscientes, para que este fique pior do que tais seres. Basta que o respeito não instrumental por esses seres impossibilite a satisfação dos interesses, conscientes ou não, do humano. E que os interesses do humano assumam para ele uma importância essencial, cuja satisfação deve ser necessária para que o humano possa ter níveis aceitáveis de felicidade e de bem-estar. Se isto não se cumprir, poder-se de facto desrespeitar o princípio da prevenção do pior. Já um respeito indefetível, indeclinável, não é? Pelo estatuto não instrumental dos seres vivos não conscientes, faria recair um peso comprometedor, não é? Sobre a qualidade das nossas vidas. Não só não poderíamos oferir, não é? Incontáveis vantagens, não é? Instrumentais, mas também a omnipresença desses seres no meio ambiente imporia restrições penosas à própria sobrevivência humana. Na medida em que é conforme ao princípio equitativo da prevenção do pior, o sacrifício instrumental, esta é a minha proposta, o sacrifício instrumental dos seres vivos não conscientes, como as plantas, em vista de satisfazer os nossos interesses essenciais, constitui uma exigência moral, por respeito ao valor inerente de todos os implicados, humanos e plantas. Agora, esta exigência deve ser posta em perspectiva, não é? Tenta imaginar um ser que necessita de se reinventar em complexidade biológica 60 mil milhões de vezes, não é? Para conseguir igualar a nossa constituição, não é? como espécie, Homo sapiens. Essa é a diferença de grandeza que encontramos entre o elemento base da vida, não é? A célula, e o nosso organismo, a nossa riqueza orgânica. Embora a existência de um ser assim tão simples, uma paramécia, uma amiba, permita postular um valor inerente, um valor não instrumental, o qual deve ser equitativamente respeitado, o seu nível de afetação de um ser assim tão simples, e em termos práticos o seu tamanho, é demasiado insignificante para que nos preocupemos no nosso dia-a-dia, não é? Com esse género de seres, ou com outros um pouco mais complexos.
afinal, nós não cometemos nenhuma injustiça quando respiramos ou nos movimentamos, claro, são ações que constantemente afetam e roubam a vida de inúmeros seres microscópicos. Essas ações são-nos vitais e ficaríamos bem pior, estão a ver aqui o uso do princípio da prevenção do pior, ficaríamos bem pior do que os seres vitimizados se não exercêssemos essas ações, que são para nós essenciais. Pois bem, o objetivo da minha apresentação foi conferir inteligibilidade à inclusão dos seres vivos não conscientes na classe dos seres possuidores de valor inerente, atendendo linhas orientadoras do pensamento de Hegel. Eu tentei assinalar o critério da vida como critério para o merecimento de importância moral e tentei também defender a necessária gradação equitativa do valor que devemos atribuir imparcialmente a todos os seres vivos com os quais nos relacionamos. Bem, neste ensejo, vale dizer que esta minha abordagem parece oferecer uma solução para a dificuldade de Hegel, não é? Em especificar o que faz com que determinado ser tenha um valor moral relevante na perspectiva da ética ambiental. Então, vamos voltar aos exemplos do novo coronavírus e do Carvalho. O vírus, em bom rigor, tem como projeto vital o cumprimento das suas funções, não é? Parasitismo, intracelular, replicação, mas estas funções são desprezíveis quando perigam as oportunidades de satisfação do organismo que integra. Se o vírus conseguir proliferar, o organismo humano que ele integra acaba por ficar muitíssimo pior, não é? Do que o vírus alguma vez poderá ficar se for destruído. Quanto ao Carvalho, aqui já encontramos uma complexidade biológica avultada, não é? O Carvalho já tem uma gama de satisfações extremamente rica. Ele já se esforçou, não é? Durante anos e anos e anos nessa perseverança, não é? Em tornar-se aquilo que ele é. Então ele tem um nível de afetação desenvolvido o suficiente para que possa ser, por si mesmo, credor de importância moral no âmbito da ética ambiental. Tal não quer dizer que os vírus ou outros organismos microscópicos não possuam qualquer relevância moral, não é? No domínio da ética. Por uma questão de justiça, têm essa relevância moral. O que acontece é que o seu nível de afetação enquanto pacientes morais é demasiado insignificante para que tenhamos a obrigação ética de determinar a forma como esses organismos devem ser beneficiados, não é? Ou não prejudicados quando tomamos alguma decisão que os afeta. Tudo o que fazemos afeta esses organismos. Porém, com o carvalho, outras plantas e animais não conscientes mais complexos, as coisas poderão ser diferentes. Nós ficamos pior do que tais seres somente se o nosso respeito pelo seu estatuto não instrumental frustrar os nossos interesses essenciais. E esta é uma prerrogativa humana que nós temos, não é? E sobre a qual uma verdadeira ética do ambiente poderia, com certeza, prescrever normas de conduta. Bom, eu termino, já falei bastante. Agradeço a vossa atenção. Estou disponível. Muito obrigada, Manuel. Foi de facto muito interessante esta complementaridade relativamente à apresentação do Pedro, trazendo simultaneamente aqui novas questões. Temos alguns minutos, cerca de 10, 15 minutos para o debate e, portanto, pergunto se alguém tem alguma questão que queira colocar desde já. E no online, Ângelo, temos manifestações nesse sentido? Temos agradecimentos, mas não temos ainda questões. Mais uma vez eu tenho questões, mas não gostava de ser eu a começar. Eu tenho a questão. É difícil estar a falar sem estar a ver, portanto olhar ali um pouquinho. Ora, muito obrigada pela excelente comunicação, foi muito estimulante, mesmo muito estimulante. Eu não sou filósofa, sou limnóloga e, portanto, de facto, de rios sei, posso dizer. E, portanto, gostava de introduzir aqui algum argumento, no fundo, na defesa daquilo que podem ser os direitos de um rio enquanto sujeito de direito, como reconhecemos os sujeitos de direito aos seres vivos.
e coloco aqui a questão de, primeiro que tudo, nos questionarmos o que é um rio. E ir um bocadinho mais à frente e perguntarmos quem é um rio. E se ainda formos mais à frente, quem é este rio? E, portanto, isto para mim é, de facto, as questões de partida para questionarmos um bocadinho esta coisa. Então, primeiro que tudo, disse que o rio, como uma montanha, não tem estruturas que de alguma forma lhe atribuam capacidade de preservação ou de manutenção, digamos assim. Eu discordo completamente dessa afirmação e vou passar a dizer porque é que discordo. Primeiramente, um rio, que nós podemos muito facilmente aceitar como sendo um ecossistema, portanto, um sistema, é também um superorganismo. E ele é um superorganismo em que tem componentes bióticas, vivas, e componentes não vivas, as componentes abióticas. E é nessa interação entre essas duas componentes que ele efetivamente se traduz como um ecossistema, como um superorganismo que se mantém a si próprio e mantém todos os seres vivos que em si e consigo coabitam. E, portanto, essas estruturas, que algumas delas são meramente físicas, entre aspas, o meramente, e noutros casos são biofísicas, porque são organismos vivos, como, por exemplo, a galeria ribeirinha, a vegetação marginal ou mesmo a própria vegetação aquática, e tal como o substrato, composto, por exemplo, por rochas ou por partículas minerais de diferentes dimensões, atribuem-lhe exatamente essa capacidade de ele se manter. Nós sabemos hoje que o rio tem capacidade de autodepuração. O que é que isso significa? Significa que, em função de uma pressão, de um efeito externo, não é? Portanto, enquanto nós pensarmos enquanto pacientes, não é? deste direito, ele consegue, com as suas estruturas, com o seu funcionamento, de alguma forma, dentro de limites, e considerando uma janela temporal, debelar esses efeitos. E, portanto, ele responde aos efeitos e tenta, de alguma forma, contrariar ou recuperar desses efeitos. Isto ao nível, por exemplo, das estruturas de habitat dentro do leito, mas também ao nível das estruturas biofísicas, por exemplo, associadas à vegetação. Então, agora, como é que nós vamos fazer esta distinção? Como é que este argumento nos faz separar o valor inerente entre os seres vivos, ditos viventes, no sentido de serem compostos orgânicos, não é? Organismos com vida orgânica, sendo que nós também temos componentes inorgânicas, não é? Temos moléculas orgânicas e temos minerais, e a fração maior até é mineral, não é? Se pensarmos na água, por exemplo. E como é que nós agora vamos defender esta separação? Obrigada. Sim, olha, eu aqui tentei ir assim, pé ante pé, com muito cuidado, para evitar realmente essas questões que me colocou. Foi logo assim, foi logo a pé juntos. Eu, quando falei de um rio, eu não estava a considerar todo o ecossistema de que o rio faz parte, ou que o rio acolhe. Porque no que toca a esses sistemas que integram as partes bióticas, as partes abióticas, eu ainda não tenho bem certezas sobre isso. Eu há pouco tempo li um livro de um senhor, eu na altura li, mas não dei, este aqui, o Lawrence Johnson, este senhor aqui, e ele usa exatamente a mesma linguagem dos interesses para valorizar também espécies e ecossistemas. Pronto. Eu, quando falei de um rio e quando falei da montanha, estava-me a referir apenas ao conjunto de elementos inorgânicos, físicos e inertes que constituem um rio. E isso levanta realmente problemas ao nível do conceito de rio. Exato. O que é um rio? Será que um rio pode ser considerado apenas como esse fluxo de água com um caudal, há um certo relevo topográfico que faz com que haja a movimentação das moléculas da água?
será que um rio pode ser? Era apenas nessa dimensão meramente física. Na dimensão biofísica, quando falamos de ecossistemas e quando falamos de espécies, a mim não... Eu revi isto agora há pouco tempo e sinto que não tenho objeções bem formadas para dizer que é impossível reconhecer interesses, quer em espécies, quer em ecossistemas, e que por isso é impossível reconhecer-lhes um bem próprio. Porque esses sistemas, eles funcionam em constante adaptação, eles reagem, pensando macroscopicamente, não é? Agora, qual é que é aqui o grande problema que se coloca? Para mim, não é, na minha perspectiva, que eu sou, sei lá, um individualista sobretudo, mas estou a tentar perceber se sou exclusivamente individualista. Mas aqui a questão que se coloca depois é uma questão de prioridades. Porque este senhor aqui, este senhor que é um biocêntrico e que ele faz também toda esta tentativa de atribuir valor moral a todos os organismos individuais, ele ao mesmo tempo, aqui numa espécie de um sincretismo axiológico, ele também atribui valor a essas entidades holísticas. Também atribui-lhes valor, atribui-lhes interesses e atribui-lhes valor intrínseco, valor inerente. O grande problema é que este senhor, depois, quando fala de situações de conflito, ele considera que não há problema algum na perspectiva de um animal comer a última flor de uma espécie em extinção, de se matar o animal, para que ele não coma a flor. A mim faz-me um bocado de confusão este género de cenários, porque eu olho para isto de uma outra maneira, aproveitando outra vez aqui. Eu penso que já respondi à sua pergunta dizendo que, não sei, relativamente aos ecossistemas, ainda não encontrei objeções suficientemente fortes a essa ideia, mas eu de espírito sinto-me um individualista e até podemos aqui entrar, talvez, é claro que por exemplo, quando falamos de espécies, também se coloca a questão do que é que constitui uma espécie. O que é que constitui uma espécie? É a capacidade dos membros que a compõem se reproduzirem? É, digamos, a semelhança entre todos os membros? E aqui temos um conceito fenotípico de espécie. É a espécie como uma partilha de problemas ecológicos comuns e todos os indivíduos que estão naquela situação ecológica, naquele nicho, então comungam, que têm exatamente aqueles problemas, comungam da mesma espécie. Também o problema do organismo individual também é um problema, não é? O problema dos ecossistemas também, de definição do ecossistema também é um problema. Será que a estabilidade é uma propriedade dos ecossistemas? Quem lida com um ecossistema nunca encontra essa estabilidade, um pouco como o organismo nunca encontra a sua homeostase perfeita. Portanto, a disrupção é sempre inerente ao próprio ecossistema. Isto digamos que é muito difícil de... O que me parece que poderá aqui lançar alguma luz sobre isto é, primeiro, fazermos uma distinção entre o que é, digamos, a explicação científica, não é? A descrição, e outro, distinguir isso de um outro plano, de um plano normativo, de um plano prescritivo. E eu parece-me que temos, tanto quanto sabemos, para já, com todos estes contributos, que até muitos deles provêm da ética convencional humana, podemos reconhecer normativamente, prescritivamente, importância a organismos individuais. E podemos pensar nisto até em termos darwinianos, porque quem se esforça para suprir, não é, para as suas falhas, para conseguir ter sucesso reprodutivo, para superar os desafios, quem se esforça, de facto, são os organismos individuais. Eu não sei se os sistemas também poderão ser... Aí eu deixo isso em aberto.
Quando falei de rios, era só a água e as rochas. Mas é um exemplo como pode ser aplicado a outro sistema, não é? Eu vou já retirar-me para dar a palavra a outra pessoa. Eu gostava só de deixar aqui algo para refletirmos também. Sim. Esta nossa tendência para sermos parcimoniosos com a atribuição de valor, não é? Porque já hoje aqui se falou nisso, nesse sermos parciosos, eu acho que tem sobretudo a ver com aquilo que falou, que tem a ver com os conflitos. E eu, a dada altura, não sei se as questões morais não estão intrinsecamente, ou esta questão de reconhecer valor moral, não está intrinsecamente alicerçado naquilo que são eventuais necessidades de resolver estes conflitos de interesses. Sim, a moralidade nasce muito daí, da necessidade de nos entendermos. Não é? Sim, talvez um esclarecimento que eu sinto que deva fazer relativamente àquela situação porque o Reagan fala disso, situação de um sujeito de uma vida que está ali empenhado em comer a última flor de uma espécie em extinção. O Reagan diz, olha, o sujeito de uma vida vale mais do que supostamente poderá valer uma flor. O Reagan até diz que nem sabe se a flor terá valor. Portanto, isso é o que o Reagan diz. O que é que eu diria? Eu diria que o próprio Reagan oferece aqui uma solução. Eu não sei se vocês vão achar isto um pouco rebuscado, mas ele vai colher um conceito ético que é o princípio da justiça restitutiva. Ele vai aproveitar esse princípio, que é um princípio usado em ética humana, para, de alguma forma, compensar aqueles povos que no passado foram injustiçados. E ele aproveita esse mesmo conceito, e de modo análogo, vai aplicar esse conceito à resolução destes casos em que temos membros de uma espécie em conflito com membros de uma outra espécie em vias de extinção. Então, segundo esse conceito de justiça restitutiva, nós deveríamos, por uma questão de justiça para com os indivíduos que foram injustiçados por tudo aquilo que nós fizemos aos seus antepassados, não é? E eles são injustiçados porque perdem habitat, perdem possibilidades de reprodução, de convívio interespecífico, etc. Por uma questão de justiça restitutiva, então devemos dar tratamento preferencial e até de forma paternalista, não é? Dar alguma assistência a esses membros dessa espécie em vias de extinção. O próprio Paul Taylor, que é um biocêntrico, também defende esse mesmo princípio da justiça restitutiva e aplica-o a todos os seres vivos. Eu penso que essa é uma forma individualística de alguma forma, não é? De algum modo nós tentarmos aqui equacionar também a importância das espécies e a importância dos ecossistemas. O próprio Reagan diz que a sua perspectiva dos direitos não recusa, eu acho que o Pedro Galvão disse isso, não recusa, de alguma forma não compromete a atribuição de valores científicos, de valores estéticos, até de valores sacramentais a espécies. Não recusa isso. O problema é quando digamos, essa valoração prioritária das espécies depois vai redundar em caça terapêutica, que é a eventualidade de haver uma explosão populacional de uma determinada espécie, então caça-se, não é? Terapeuticamente. Isso aí já é, a mim causa-me prurido moral, não consigo aceitar essa prática de gestão ambiental. Posso? Não. Sim. Não, antes de mais, cumprimentar pela ótima exposição. Estás-me a ouvir? Estou. Estava a assinar. E pronto, na verdade tenho uma pergunta muito provocadora.
no fundo, que é pôr a coisa assim até mais radicalmente, que é um desafio ao biocentrismo, no fundo, e que acho que é importante, porque vai ao encontro das minhas intuições éticas que elas cruzam com a ecologia. Né? Eu sinto que tenho deveres éticos para com, imaginemos, Plutão. Imaginemos que lá não há qualquer espécie de vida, não há nenhum resquício de vida de espécie alguma, não há nenhuma questão de autopreservação, nem de satisfação de interesses, nem todo esse vocabulário, toda essa gramática está negada em termos de satisfação. Nenhuma delas é verificada. Eu acho isso importante, quer dizer, eu acho importante questionar até por esta diferença que tu usaste e que é perfeitamente espero que seja usado, que é do representar-se um bem para si próprio, não é? Pois bem, mas uma coisa é um bem para si próprio, outra coisa é ser um bem em si próprio, não é? E eu não vejo que haja uma injunção entre ter um bem, não é? Ter para si próprio, não é? uma perspectiva de bem e que isso esgote, digamos assim, se contempla uma ideia de bem em si próprio, ou seja, aquilo para si próprio e o em si próprio, curiosamente é uma distinção num outro contexto completamente diferente, é muito debatida, não é? O Sartre faz essa distinção, precisamente, o para si próprio e o em si próprio. E, aliás, permitiria dizer que, pronto, ok, o biocentrismo é um progresso relativamente ao antropocentrismo, porque, no fundo, ok, passamos a considerar seres vivos e não simplesmente seres humanos, mas, se calhar, consideramos os seres vivos naquilo em que, justamente, enfim, se aproximam dos seres humanos, quer dizer, não é? Que é uma estrutura para si próprio. Não é? Esta reflexividade, este movimento de autoapreensão, e pronto, e depois daí vem essa ciência, vem todos esses aspectos. E tudo isso é, naturalmente, não, nada disso é irrelevante do ponto de vista ético. A minha dúvida e a minha perplexidade é por que razão, não tendo isto tudo, eliminamos o domínio da relevância ética, passa a ser eticamente irrelevante, não é? Eu acho que não é eticamente irrelevante algum respeito com a Lua, mas a Lua ainda tem efeitos sobre nós, porque ainda faz as marés, etc. Mas Plutão, que em princípio não vai afetar em nada a nossa existência. Enfim, portanto, a minha pergunta é, de certo modo, se ser vivo, não é eticamente relevante, não é? E depois vamos encontrar as formas de pensar essa relevância, portanto, densificando critérios, que podem ser mais ou de um lado ou do outro. A minha pergunta é, mas por que não existir ser eticamente relevante, enfim, com a relevância que tenha, mas alguma relevância tenha, não é? E isto não tem nada a ver com questões ligadas com o ecocentrismo, no sentido, não é, de um holismo. Não, o Plutão é um planeta, simplesmente. Não é? Podemos colocar uma questão como a rocha, enfim. E não é preciso entrar aqui numa lógica espiritualista, assim, que agora derivasse para uma esfera, enfim, mais mística ou coisa que valha. Não acho que seja necessário, em verdade, por essa perspectiva, para, enfim, colocar questões tão simples quanto estas. Eu devo questionar-me sempre sobre a ação que os impactos, os efeitos da minha presença e da minha ação com o que está em meu torno, independentemente, não é? Depois, naturalmente, isso resultar de uma forma ou de outra, mas o questionar-me sobre isso parece-me relevante e parece-me que há uma intuição ética que é esta, simplesmente. Me parece pouco razoável
achar que não há nenhuma avaliação ética em causa, simplesmente pelo facto de eu estar a lidar com um sistema abiótico, ou um elemento que não é sistema sequer, um elemento abiótico, ou mesmo, enfim, num contexto que não é um ecossistema, num planeta absolutamente enfim, inabitado e desprovido de vida, protovida, amibas, água, whatever. Não é? Enfim, era esta a questão. Não é? Portanto, no fundo, não há uma linha de defesa possível para pensar bens em si mesmos, para lá de bens para si mesmos, se não há uma linha de pensamento que nos possa, enfim, colocar o simples valor ético da existência. Era isto. Sim, não, Falei muito. Manuel, Não tem nada a ver, não é? Mas é só para provocar. sim, Isto é importante para mim. É uma provocação importante para mim. Manuel, consegue ouvir-me? consigo. Não me importa nada que a resposta seja depois primeiro para ti. Bom, porque eu tinha aqui duas questões, vou sintetizar, mas a primeira não é tão radical quanto no seu modo, como ela foi colocada agora pelo André, mas eu aproveitei para encadeá-la, digamos assim, porque ela está relacionada. E no fundo também com aquilo que foi a intervenção da Maria, que ainda bem que acabou por ser a primeira, porque eu estava aqui a sentir uma dificuldade, porque não tenho competência argumentativa, que não é a minha área, mas quando vi o Manuel fazer aquela diferença entre agente moral e paciente moral, e depois excluir do conjunto do paciente moral aquilo que é o não vivo, sem ter essa capacidade argumentativa, mas houve qualquer coisa que me incomodou aqui um pouco, porque obviamente que se nós tivermos em conta a ideia de paciente moral como aquele que padece, foi de facto, não sei se podemos dizer que os rios e as montanhas padecem, segundo aquilo que a Maria... Pronto, mas se nós, ainda que não queiramos admitir esse estatuto de um paciente moral nesse sentido, há efetivamente consequências que são resultado daquilo que é o nosso estatuto de agente moral. E portanto essa exclusão, enfim, causa-me aqui algumas dúvidas do conceito precisamente de paciente moral, de tudo aquilo que não é orgânico, que não é vivo. Por outro lado, segunda e última questão, diz respeito ao princípio da prevenção do pior. Não sei se a minha sensação é de que este princípio continua a padecer, permitam-me agora aqui o uso desta expressão, de um viés antropocêntrico, porque nesta comparação entre aquilo que é a prevenção do pior, os animais, os outros seres que não o ser humano, sairão sempre a perder. E, portanto, nós continuamos a assumir que as experiências da vida humana têm mais valor do que as experiências de vida de outros animais que não humano. Mas nós presumimos isso porque é a nossa vivência e é a nossa perspectiva. E, portanto, nesta comparação, como eu dizia, o não humano ficará sempre a perder. E, portanto, nesse sentido, não sei até que ponto é que este princípio da prevenção do pior não é uma extensão de uma perspectiva antropocêntrica e, portanto, nesse sentido, não seria desejável numa ética do ambiente. E era isto. Obrigada. Sim. Bom, eu acho que percebi aqui, no total, acho eu, 3 perguntas. A primeira pergunta tem a ver com aquela tal distinção valor para si, não é? Bem para si, e valor em si, não é? Bem em si. Eu acho que toda essa
esse equacionar do valor da matéria inorgânica e abiótica pode ser, penso eu, ilustrada com uma situação imaginária. Imaginem que a espécie humana, na sua atividade tecnológica, produz lixo em abundância que já não tem cabimento no nosso planeta. Então nós vamos, de alguma forma, exportar esse lixo para outros planetas. Imaginemos que vamos deixá-lo em Plutão, coitadinho, aquele planeta anão, fica lá com o seu lixo, com a sua pilha de lixo. Eu penso que isso terá significado moral no sentido em que nos afeta a nós como agentes morais. Nós que temos essa consciência do que fizemos e nós que gostamos de olhar para nós como sendo bons agentes morais. Pôr lixo noutro planeta é algo que não fica bem, não é, na nossa autoimagem como espécie. Agora, é apenas, eu penso que é apenas neste sentido que o lixo em Plutão seria um mau, porque nos faria pensar a nós, faria-nos a nós pensar, não é, que somos produtores de lixo, que conspurcamos e que minamos a pureza cósmica e etc, etc, etc. Apenas nessas, digamos, nessas considerações é que eu vejo como é que uma tal coisa poderia ser um prejuízo, porque de alguma forma compromete a nossa avaliação estética do Plutão, compromete a nossa agência moral, porque de alguma forma passamos a ser responsáveis não só pelo que acontece no nosso planeta, mas também fora dele. E estas ideias negativas sobre nós, eu penso que seria o único impacto que, digamos, a perturbação de Plutão poderia ter, moralmente falando. Moralmente falando. E aí eu fico nesta, digamos, nesta trincheira do bem como bem para si. Um bem em si, algo que tenha um valor, que tenha de ser descoberto. Eu penso que é possível até descobrir valor, identificar propriedades objetivas que tornem algo valioso. É possível. Agora, as propriedades objetivas não se devem confundir com o valor. Porque esse valor, tanto pode ser o valor que eu atribuo, o valor intrínseco que eu atribuo como prova de respeito, eu, agente moral, por aquele ser, mas também pode ser um valor que o próprio ser atribui, uma espécie de um valor biológico. Há alguma reflexão sobre isso, até, por exemplo, o António Damasio. O António Damasio, ele fala-nos da maquinaria humana e depois, desmontando-a, vai encontrar muitas analogias com todos os outros seres vivos, até as paramécias e amibas. E ele diz que no funcionamento dos organismos há um valor biológico. O próprio organismo é avaliador. O Holmes Holston III diz que os organismos são sistemas axiológicos. Eles próprios avaliam. Agora, o que é bom e o que é mau para si, não é? E reagem em função disso. Isto para dizer o quê? Que eu reconheço que o valor é uma projeção, o valor moral é uma projeção nossa como agentes morais, e reconheço que os organismos, no seu funcionamento, na sua interação com o ambiente, também podem ser esquemas de valor, também podem produzir valor. E aí há o valor desses organismos. Agora, este é um valor que é sempre um bem para.
É sempre um bem para, porque eu mas isto sou eu que se calhar ainda não encontrei não é, os argumentos necessários para me fazer mudar de ideias, mas isto é o meu posicionamento. Tudo o que é valor tem de ser avaliado como tal. Tem de haver um avaliador. Não pode haver um objeto valioso sem uma experiência avaliadora desse objeto. Não posso só fazer algo é importante. Eu estou perfeitamente de acordo que tem que haver um avaliador para haver valor. A minha pergunta era, mas então o pelotão, não sendo paciente, porque o pelotão não é paciente moral, não, pode ter valor, ainda que seja atribuído por um sujeito como nós, não é? Estou a interpretar bem. Ou seja, pode haver entidades a quem atribuímos valor, mas que não sejam pacientes morais naquele sentido que tivemos a ver. Eu aqui, fazendo a analogia, diria o seguinte: tal como Kant olha para os animais como coisas, como seres irracionais, mas ao mesmo tempo reconhece que o seu respeito é importante porque dignifica a nossa agência moral, porque nós, ao respeitarmos os animais, segundo Kant, estamos-nos a melhorar como agentes morais, no nosso caráter, não é? Na nossa virtude. Então, indiretamente, tal como os animais têm essa importância, não é? Não tem significado moral direto, mas têm-no indiretamente. Tal como para Kant os animais têm essa importância, eu diria que para um biocentrista, assim, à minha maneira, Plutão também teria essa importância, uma importância indireta. Não há significado moral direto, mas tem essa importância e devem ter esse estatuto, porque o que diria de nós se andássemos, não é, com armas de antimatéria a destruir tudo o que havia no cosmos sem limites, porque aí não há seres vivos. Ok, boa. Não sei se... Pronto, fui por aqui. Pronto. A outra questão. A questão das montanhas, não é? Também poderem ser não é? Depuradas. É verdade. Mas, para mim, o que realmente valoriza uma montanha é digamos, o seu valor, mais uma vez, o seu valor indireto. É aqui um valor instrumental para tudo o resto. Uma montanha que não tenha quaisquer componentes bióticos, em que não haja organismos vivos, essa montanha, se for destruída, realmente será um prejuízo. Mas um prejuízo apenas para nós, por exemplo, se fomos nós que a destruímos. O que é que isso faz pensar sobre o nosso caráter moral? Se fizermos essa destruição sem razão alguma. Porque o ser destrutivo é mau. E isso poderia potenciar comportamentos destrutivos que depois poderiam, não é, aplicar àquilo que realmente tem valor direto. A montanha podemos dizer que é até uma construção estática. Não, é claro que ela, não é, no tempo geológico, ela movimenta-se, mas não sei se terá tanto valor, por exemplo, se terá mais valor, por exemplo, uma duna, não é? Uma formação de areia num deserto. E essa formação de areia no deserto terá valor moral? Eu penso que não. Talvez uma montanha, pelas mesmas razões, porque não há ali nenhum organismo vivo, não é? Nenhum paciente moral que seja prejudicado. Talvez se for essa montanha estéril, não é? Onde não há seres vivos, talvez a destruição de uma montanha só seja má por isso. Porque se não houver boas razões para destruí-la, é destruição gratuita, e a destruição gratuita não é boa, porque potencia outras destruições que poderão ser más. E
esta questão aqui, esta é, digamos, onde a porca torce o rabo, porque a questão não é de comparar o valor da vida humana com o valor da vida não humana. Ora bem, eu não me senti assim muito satisfeito com as explicações dadas por Reagan relativamente àquilo que faz com que a vida de um ser humano valha mais que a vida de um ser não humano. Sujeitos de uma vida, não é? O ser humano, para Reagan, tem um maior e mais rico conjunto de oportunidades de satisfação do que um ser não humano sujeito de uma vida. Ele dá exemplos. Isto até nos faz lembrar aquela diferença entre os prazeres qualitativos do John Stuart Mill, em que temos aqueles prazeres ou aquelas atividades que são exclusivamente humanas, como a contemplação artística, como o conhecimento científico, até mesmo experiências religiosas. Isso nós temos do lado dos humanos e não encontramos equivalente nos animais. Isto é o argumento de Reagan. Portanto, os humanos, quando têm uma maior riqueza na oportunidade de satisfações, têm uma vida mais valiosa do que os sujeitos de uma vida não humanos. Isto para mim é um bocado problemático, porque eu não sei se uma vida dedicada, por exemplo, à ciência ou às artes, será uma vida mais satisfatória do que a vida de uma pessoa que não se dedica à ciência nem às artes. Ou seja, essas atividades não garantem necessariamente mais satisfação. Portanto, esta forma de medir a importância das vidas, humana e não humana, para mim não me convence inteiramente. Agora, há uma outra forma de olhar para isto. Nas leituras que fiz, um biocentrista também, de renome, o Gary Varner, ele vai buscar uns conceitos do como é que se chama o senhor? Bem, vocês agora, do Bernard Williams. Ok, que é a questão dos desejos categóricos e dos projetos de fundo, os ground projects. E eu acho que esta forma de pensarmos o valor das vidas, da vida humana e da vida não humana, acho que já nos permite talvez fazer aqui uma comparação. Que é sempre antropocentrada, porque nós somos humanos, é sempre. Mas a comparação é esta. É possível estabelecer uma hierarquia de desejos de forma a reconhecermos que os projetos de fundo que nós desenvolvemos nas nossas vidas, que são nexos integrados de desejos, esses projetos de fundo são mais importantes para nós do que a satisfação dos desejos que os integram. Vou concretizar. Por exemplo, o projeto de fundo de dominar um instrumento musical. Ou o projeto de fundo de cuidar dos filhos, criá-los. Ou o projeto de fundo de escrever um livro. Estes projetos de fundo, em termos hierárquicos, assumem nas nossas vidas mais importância do que os desejos que os constituem. Porque estes projetos de fundo são... estão a ouvir-me? Sim. Estes projetos de fundo integram vários desejos não categóricos, são desejos de menos importância, para que se possam realizar. Por exemplo, eu para cuidar dos meus filhos tenho de ter o desejo de sair da cama a horas, tenho de ter o desejo de encontrar e vestir as calças, lavar os dentes, levar à escola. Ou seja, os nossos projetos de fundo são um nexo integrado de desejos que, considerados isoladamente, não têm tanta satisfação como a satisfação que nós obtemos pela realização dos nossos projetos de fundo.
E nós sabemos isso, temos esse termo comparativo nas nossas vidas. Damos mais importância a projetos de fundo do que a outros desejos considerados isoladamente. O que é que acontece quando olhamos para os animais? Pela sua sofisticação mental, não é? E é claro que eu não digo que nenhum animal possa ter projetos de fundo, porque até os animais mais desenvolvidos poderão tê-los, mas se os tiverem, nunca será com a mesma sofisticação que nós temos. Os nossos projetos de fundo realmente são nexos integrados dos quais nós temos consciência e que ao valorizarmos mais esses projetos de fundo, temos acesso a uma coisa na nossa vida que nos dá satisfação, que é, aliás, aquilo que nos dá mais satisfação, e é algo que não se encontra na vida dos outros animais não humanos. Eles têm desejos conscientes, mas não conseguem integrá-los nestes projetos de fundo. Portanto, nós tendo esses projetos e os animais não, nós perdemos mais quando morremos na vez dos animais. Pronto, é este o argumento. Tá bom. Então, resta-me voltar a agradecer aos oradores da tarde. Muito obrigada pela vossa participação e convidar todos os que estão aqui presentes na sala dos conselhos da Faculdade de Artes e Letras, mas também aqueles que estiveram a acompanhar-nos, a juntarem-se a nós amanhã. Os trabalhos iniciar-se-ão às 9h30. Estou certa? Sim, às 9h30. Portanto, será um gosto também contar mais uma vez com a presença de todos e